mais um episódio, né, do Qual é que é podcast. E hoje, aqui comigo, né, me dá a alegria de estar aqui o Rony, né, o cara aí que tá nas mídias sociais, falando sobre política, né, falando sobre Bolsonaro, falando sobre muita coisa ali da direita brasileira. É um grande nome da direita brasileira aqui de Erechim. E a gente vai bater esse papo, essa conversa, né? Só para deixar claro, né, o nosso podcast não tem viés político para nenhum lado. Só eu que tenho. Tanto que eu falei pro Rony na nossa conversa, né, que eu quero também trazer alguém da esquerda pra gente conversar. Até então, se alguém quiser comentar e depois do vídeo dizer, chama fulano, chama Beltrano, aí tu vai chamar, que a ideia é a gente escutar todos os lados. Até para um debate, se tu quiser chamar, só. Aí a gente se arrebenta, pode ver. Vocês, né? Eu só orquestro aí, né? É sempre no argumento. Mas a primeira pergunta, Rony, aí, pra ti também se apresentar, né, falar, é qual é que é a do Rony? Né? Então, qual é que é do? O que tu quer que as pessoas saibam sobre você? Qual é que é a do Rony, cara? Essa pergunta eu não esperava. Cara, eu gosto de política, cara. Gosto e faço disso uma coisa que eu respiro política. Por quê? Porque desde muito cedo eu entendi a importância da política na nossa vida. E aí tem uma questão que é o seguinte, tudo aquilo que de certa forma te revolta, te abre uma possibilidade de mudança, né? E como eu sempre estudei isso, como eu sempre fui muito a fundo disso, eu já sou envolvido na política partidária há mais ou menos uns 7 anos, mais ou menos, eu decidi que ia falar sobre política, principalmente na internet, ia me adentrar na política de uma forma simples que as pessoas entendam. Porque o que acontece, cara? O que acontece nos bastidores da política? O que acontece de fato na política? A pessoa fica indignada, não, olha só, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Eu simplesmente desmistifico isso e explico para as pessoas de forma simples e linguagem do povo o que aquilo significa ou não. Então assim, eu gosto de política, tenho pretensões políticas futuras, trabalho, hoje eu sou suplente de vereador aqui em Erechim, eu sou formado em Direito, tenho extensões em política, então boa parte da minha vida é voltada para o setor político público, né? Também tenho meus negócios privados e tudo mais. Mas qual é que é a do Rony? Eu gosto disso. Eu gosto do que eu faço e acho que esse é o meu propósito de vida. Ah, perfeito. Até uma das perguntas que eu ia te fazer na sequência também era o porquê da política, né? Eu vou emendar ela o porquê do direito, né? É onde que tu casa as duas coisas, assim, se tu usa muito a visão do direito, né, na tua forma de fazer política, ou como que essas duas partes da tua vida se encontram. Então eu vou te contar uma parada que tem pouca gente que sabe, meu. Tem pouquíssima gente que sabe. Vou te contar como é que começa a minha história política. É o seguinte, cara. Eu queria ser jogador de futebol. Como um bom brasileiro jovem, queria ser jogador de futebol, jogava bola e tal, papá. E eu sempre fui muito bom na escola, cara. Sempre tive notas excelentes na escola, muito bem mesmo. E eu já gostava de política. Eu era o cara, o jovem que assistia os programas políticos na TV, né? Não ia direto pro desenho. E aí, cara, quando eu tava no ensino médio, no primeiro ano, eu comecei eu acho que dar aquele start na cabeça do adolescente, né? Isso tô falando de mais de 10 anos atrás, muito mais, uns 13, 14 anos atrás, tem 28 anos hoje, né? 14 anos atrás, isso era 2009. E assim, cara, eu lembro que eu fazia Senai de manhã, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, em lavagem de carro, fui empacotador de menor aprendiz, depois fui empacotador do master, garçom, sempre trabalhei, desde os 12 anos. E ali eu comecei a entender como que as coisas funcionavam, mais ou menos. Só que aí na escola, eu era um cara assim, parece bobagem o que eu vou falar, mas eu era o cara que na matemática, por exemplo, eu chegava no resultado. Eu não queria fazer a conta, mas eu conseguia chegar no resultado. O professor dizia que não, tem que dar a conta aqui. E sempre acertava, mas tinha que fazer a conta do jeito do professor. Estou dando um exemplo, né? E isso acontecia em diversos outros. E já era o debatedor nas aulas de filosofia, sempre foi assim, era presidente de turma, sempre envolvido, né? Só que chegou no ensino médio, cara, no primeiro ano eu queria jogar bola, e eu saía pra jogar bola e botei aquilo na minha cabeça, já não tava curtindo muito a escola, e eu meio que não queria mais muito saber da escola. Daí eu reprovei, cara, uma vez. Reprovei uma vez. No primeiro ano. Aí no outro ano, mesmo ciclo, reprovei a segunda vez, e já trabalhava. No terceiro ano, primeiro ano isso, terceiro ano, parei de estudar. Chegou metade do ano assim, não, vou parar e tal.
Minha mãe, que nunca tinha reprovado um filho, eu sou mais novo de 3 irmãos. Foi revolta, foi uma revolta lá em casa. Porque eu cheguei pra minha mãe e disse, mãe, é o seguinte, eu vou fazer a prova do Enem e vou anular meu ensino médio. Na época era Dilma, presidente, e ela fez um negócio assim de... Ela tirou o ensejo, acabou com o ensejo, e disse, tu faz a prova do Enem, tu tira lá 450 por matéria e 500 na redação, tu anula o ensino médio. Falei, mãe, eu vou anular o ensino médio, porque naquelas alturas a família inteira acreditava que eu era um completo burro, imbecil. Até eu já tava acreditando. Sim. E assim, cara, eu comecei a estudar por conta, e estudar muito, porque eu virei servente de pedreiro, cara, aí que me caiu a chave. Falei, não, cara, esse caminho de futebol, esse caminho, essas ideias não vai dar certo. E sempre trabalhava, e só trabalhar também não vai resolver nada. Porque quando tu é novo, tu vê um dinheiro, tu pensa, trabalhar que dá resultado, não é escola. Cara, eu comecei a estudar por conta. Aí eu fiz o Enem. Só que minha nota do Enem foi tão alta, que eu anulei o ensino médio dia 5 de janeiro de 2013, no dia 10, por ali, eu me inscrevi numa bolsa em Direito. Fiquei em 5º lugar em Direito. No dia 20 de fevereiro, eu estava na faculdade de Direito. E aí, cara, o que aconteceu? Eu entrei, pulei o ensino médio inteiro. Pulei da 8ª série, praticamente, pra faculdade. E com bolsa, de graça. Fiz tudo de graça. Por quê? Porque daí no Enem, as respostas de matemática, tu não precisava fazer cálculo, né, irmão? Foi minha nota mais alta. Matemática, física, foram minhas notas mais altas. Porque eu não precisava fazer cálculo. E eu já sabia fazer, né? Enfim, pelo menos eu comprovei para mim que eu sabia fazer, coisa que meus professores achavam que não. Porque a educação é muito arcaica no Brasil. É muito anos 70, 60. Mas isso é um assunto para outro dia. E aí o que aconteceu, cara? Nessa pegada, eu entrei para a faculdade de Direito e comecei a me dar uma crise. Falei, cara, muito cristão, me converti nessa época também, né? Do Enem, então para mim isso foi um milagre de Deus na minha vida. E eu disse, Deus, eu quero saber do meu propósito e tal. E daí eu fui para uma viagem lá em Sumaré, tinha o Marco Feliciano, cara. Deputado Marco Feliciano. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas na época ele estava ministrando algo que aí queimou no meu coração a questão política mesmo. Fui estagiário no escritório de advocacia e nesse escritório tinha muita ligação política, porque de um professor meu, né, não vou falar nomes aqui, mas fazia muita ligação política, eu comecei a entender de política, aí eu me filiei a um partido, aí já concorri a primeira vez, fiz uma boa votação, concorri a segunda vez, mais que dobrei minha votação, e sou um dos mais votados aqui da cidade hoje, não sou vereador titular por causa desse negócio de legenda, sim, né? Fiquei com uma votação mais alta que a maioria, mas fiquei fora, né? E não parei mais, cara. Não parei mais. A gente tá falando aí de 2015 para 23, são 8 anos. E aí, o que acontece? Quando tu vem de baixo, tu não tem mídia. Se tu é um cara de família, assim, tipo, na política, teu pai já é político, não sei o quê, tu ganha mídia, a imprensa te dá espaço e tudo mais. E eu não, cara, eu comecei de baixo, comecei a ver o viés de direito, conservador, e comecei a fazer minha própria mídia, fazer meus próprios vídeos, cuidar das minhas próprias redes sociais, e simplesmente estourou. Só pra te ter ideia, a entrevista que eu tô dando pra ti é a segunda entrevista que eu dou, né? Amanhã eu tenho outra. Por quê? Porque foi só depois que estourou a rede social. Claro que não é o teu caso, obviamente, também está começando agora. Sim. Mas só depois que a gente teve esse parâmetro. Então, a jogada política, ela surge de todo um processo. Obviamente, eu pulei muitas etapas aqui, mas é todo um processo desde lá de trás que me traz até hoje aqui. Duas coisas que tu falou que deu um gatilho pra gente continuar a conversa, e uma delas eu vou deixar à vontade pra te responder até onde tu quer ir, né? Sim. Você comentou sobre, eu não sou vereador, né, por causa da como funciona a votação para vereador, né? Você tem a questão da legenda e não é o voto que vale, né? Não é voto individual que vale, né? O que tu acha sobre isso, cara? Eu acho absurdo. Porque tipo, é o mesmo para vereador, é o mesmo para deputado, né? É um absurdo porque se a gente está falando de democracia e representatividade, o que acontece? Em algum momento, os políticos decidiram que os partidos precisavam ter maior autonomia. Rony, isso é certo ou errado? Depende muito do ponto de vista político de cada um e o que de fato é democracia. Então, tu tem que fazer um número X de votos para ter direito a uma cadeira. Então, hoje, tu tem possibilidade, por exemplo, vamos dizer que o cara concorra sozinho num partido lá e faça 3.500 votos, mas uma cadeira vale 3.600, vai ter cara de 500 votos entrando e o cara de 3.000 ficando fora. Agora, quem representa mais o anseio da população? É o de 500? Mas aí é o partido que define. Então, eu sempre disse para as pessoas bem assim, eu sou de direita, cristão, conservador, defendo princípios, sou contra aborto, ideologia de gênero e tudo mais. E isso fica muito claro nas minhas redes sociais. Sim. E fica muito claro, vocês sabem disso.
Agora, a questão é a seguinte, eu sempre falo para as pessoas, por exemplo, nunca vote em partido de esquerda, se você é de direita, se você é cristão. Mesmo que que o candidato seja o teu pai, o teu irmão, o teu filho. Não, mas é que a gente vota na pessoa. E isso é a maior mentira que já inventaram. É porque não funciona assim. Não, né? você vota no partido, depois na pessoa. Porque a pessoa tem que ser uma das mais votadas ou a mais votada do partido. Então hoje em Erechim, por exemplo, tem 17 vereadores. Eu fui o 15º mais votado. Fiquei fora. Eloy Zanella, que é um ex-prefeito de Erechim de 4 mandatos, ficou fora. Com uma votação um pouco menor que a minha. E vários outros. Aí a gente tem vereadores aí de 500 votos. E muitos, né? Todos de esquerda, por incrível que pareça. Todos de esquerda se elegendo na legenda porque algum vereador fez muito voto. Isso que eu ia te pedir também. A questão da formação, né, da Câmara Municipal hoje. Tu que sabe mais ou menos como foi a votação, eu não lembro dos números. Okay. Mudaria muito? Tipo assim, hoje Mudaria. nós temos o percentual de esquerda e direita. Mudaria bastante. Entraria um de direita a mais, 2 de direita a mais, 3 de direita a mais e sairia, deixa eu ver, um de esquerda a mais também, um do PT. E quem que viria? Eu acho que entraria pelo menos 3 a mais de direita e sairia pelo menos 3 de esquerda. Sim, Esquerda e centro-esquerda. Pra gente ver como Em que isso Erechim, afeta. só Né? em Erechim. Pra gente ver como é que esse formato de votação afeta, né, A oposição teria mais vereadores do que a situação, por exemplo. Sim. Teria não, eu acho que estaria empatado ali, tá? Estaria empatado em situação e oposição. Tu vê a diferença, isso muda, pesa muito, pesa muito. Isso falando de Erechim, tá? Sim. Que é nós somos o quê? Um grão de areia no cenário político nacional, né? E lembrando, né, que isso se reprisa em nível nacional com os deputados, que acontece a mesma coisa. Claro, né? Tiririca, aquela vez que se elegeu, levou 5 deputados que não tinham voto, cara. Às vezes a gente dá sorte, tipo, eu gosto da Carla Zambelli. Ela a primeira vez entrou na legenda com 30 mil votos, mas o segundo mandato fez 2 milhões. Sim. Será que fez um mandato bom? Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten era suplente de um deputado estadual do PP. O mandato dele foi tão bom que foi o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul na penúltima. Na última, de novo, foi um dos mais votados, se não foi o mais votado, ele e o Zuco, ele não lembro agora, mas acho que o Marcel foi o mais votado. De novo, é um cara que era suplente com 16 mil votos. Imagina, um cara desse nunca teria espaço, né? Porque, na verdade, ele assumiu como deputado à época, se eu não me engano, porque o deputado que ficou à frente dele não estava bem de saúde, era alguma história assim. Mas olha quem que é o Marcel hoje, um dos maiores expoentes da política nacional. Né? É muito inteligente, cara. O cara é top. Então, são posições, são situações. E sabe o que isso atrapalha? Porque assim, ó, você pensa bem assim comigo. Quero escolher um partido para mim concorrer. Hoje, o cidadão ele não vai escolher o partido ligado à ideologia dele somente. Ele tem que escolher o partido ligado à ideologia e se aquele partido tem condições para ele se eleger, se aquele partido faz legenda. Então tu não pode olhar tipo assim, não, eu vou fazer 1000 votos. Por exemplo, o vereador Erechim, 2000 votos, não importa. Tu tem que ver quem que é toda a nominata para ver se aquela nominata tem condições de fazer quantas cadeiras e fazer uma aposta no escuro. Então, por isso tem muito cara, às vezes, de direita em partido de esquerda e muito cara de esquerda. Não, de esquerda em partido de direita é mais difícil, mas existe também, em algumas situações. Eu penso assim, tipo, tu tem ali o lado positivo, daqui a pouco tu conhece alguém que seria desconhecido, né? Só que também tu possibilita uma estratégia, muitas vezes suja, de tu colocar alguém famoso, tu colocar alguém que é o que eles fazem. Que vai só levar a gente junto, que não tem a pretensão de fazer um bom mandato. Né? E outra, dá um poder absurdo pro partido negociar cargo, fazer igual o Lula faz lá. O cara solta emenda para todo mundo, compra partidos em bloco, mensalão aconteceu por causa disso, petrolão aconteceu por causa disso. Muito partido de centro e de direita que foi comprado pelo PT. Não pense que foi o PT que simplesmente... Porque o PT não bota no... É difícil de um petista roubar dinheiro para botar no bolso. Sabia disso? O petista ele rouba dinheiro para investir em campanha e em poder, cara. E é muito mais perigoso. Agora, o cara do centrão ali, até alguns da direita, eles botam no bolso. Tá entendendo? Aí é difícil tu pegar um Lula no caso triplex. Mas agora, se tu for olhar, tem prefeitos, pessoas de várias cidades aí que receberam dinheiro da OAS, da UTC Engenharia, na época do Petrolão, que a OAS nunca pisou nessas cidades. Se é que você me entende. Sim. Não, mas como eu falei, a gente começa a entrar em questões, né, de estratégias. Eu
sem falar muita coisa, né? Mas eu, tipo, acompanhei muito da política municipal, principalmente na última eleição. Ok. E eu tive acesso um pouco a mais de bastidores, né? Perfeito. E, cara... Tu entendeu o que é nessa língua que eu tô falando. É pesado, é pesado. E aí que tá o problema. Eu não sou uma pessoa muito amada no meio político porque eu exponho essas coisas. Eu mando a real, eu explico pro povo mesmo, cara. É igual o fundão eleitoral, eu mudei de ideia. Na última eu disse, eu não vou pegar fundão porque eu sou contra e tal. Eu mudei de ideia. Os caras de direita têm que usar aquele dinheiro do fundão eleitoral, porque senão vai dinheiro e dinheiro para a esquerda fazer campanha e eles sempre acabam com maioria. E se a gente quiser acabar com o fundão eleitoral, a estratégia é simples. Tu tem que usar todas as armas que tu tem para se eleger e depois você acabar com o fundão quando tu tiver a caneta na mão. Senão não adianta a gente ficar gritando em redes sociais. Tanto que eu conheço de partidos também que era do próprio partido não utilizar e o próprio partido está repensando justamente por Não essa está questão. repensando, já repensou. De conseguir fazer O frente. o novo não utilizava, já está repensando para utilizar porque já viu que não consegue eleger. Tem bons candidatos, o novo tem os melhores candidatos em alguns... tem que tirar uns amoedos da vida, sempre surge, tá? Sim. Mas, tipo assim, tu não vai usar a estrutura que tu tem, tu não usa, aí acontece que o outro usa, você chega com o novo, hoje tá só com o Marcel Van Hatten, mais um, dois lá. Sim. Não tem condição, nem sempre tu acerta com o Zema, entende? Nem sempre tu acerta com o Marcel, que é um fenômeno de voto, e consegue puxar mais um. Então, assim, os partidos de direita, assim, a direita, ela é um bebezinho na política brasileira. Sim. É um bebezinho. E a esquerda é um canhão. Eles são organizados, eles brigam nos bastidores, e na hora que vai pra frente das câmeras, tá todo mundo com Lula, por exemplo. Já a direita não. A direita bate muita cabeça entre si, egos e tudo mais. Porque uma coisa, eu tava pensando qual dos assuntos que eu ia puxar primeiro aqui, mas acho que tu falou, deu uma deixa bem interessante. Eu ouvi a fala de um expoente político, eu não me lembro quem foi, que programa foi, mas ele falou assim, que a maior crítica que ele fazia ao Lula e ao Bolsonaro é justamente que ele não percebia um plano de governo, tá? Mas ele percebia um plano de poder. Ok. Né? Porque qualquer candidato de esquerda que o Lula apoiasse viria muito forte. Ok. Se o Lula apoia Ciro, cara, Poderia... sabe, muito forte. Quem sabe primeiro turno. Sabe? Tu acredita nisso? Eu tenho um certo pensamento. Se o Bolsonaro apoia, cara, qualquer direita, mesma coisa, muda o jogo. Cara, primeiro turno. Se o Bolsonaro, tipo assim, eu não vou me candidatar, mas vou apoiar fulano. Ok. Sabe? Cara, ia ser... E ele fez essa análise, né? Então, assim, por que eles não apoiaram? Porque nem Bolsonaro... duas possibilidades, né? Ou porque eles não tinham um plano de governo, de fato, né? Queriam eles estar no poder, ou eles realmente não viam ninguém que eles pudessem apoiar. Tipo, o Bolsonaro olhava assim, não tem ninguém que eu possa apoiar, que eu confie, e o Lula a mesma coisa. Tá, mas agora eu vou te trazer uma questão que é bem importante a gente observar isso. Eu vou te fazer uma pergunta, já que tu deu uma opinião. Sim. Agora eu que te Sim, pergunto. vai lá. Quem que é o substituto do Lula hoje? O Lula, no meu ponto de vista, não tem. Quem que é o do Bolsonaro? Cara, pra mim hoje, eu não acho... Eu vou expor um pouco das minhas opiniões. Claro, manda ver. Eu não acho que seja o melhor nome da direita para a próxima eleição, Ok. tá? Mas é o governador de São Paulo. São Paulo, Tarcísio. Tem mais quem seria depois do Tarcísio? Cara, pra mim o melhor nome da direita é o Zema. Ok, tu me deu dois nomes. De dois partidos diferentes e de partidos que não são do Bolsonaro. Sim. Existe uma grande diferença entre Bolsonaro e Lula. E plano de poder, e plano isso aí que tu me falou. E por que eu te perguntei? Porque todo mundo que está assistindo pensa igualzinho que você. Sim. Deixa eu te falar uma coisa. O Bolsonaro criou lideranças. O Bolsonaro elegeu senadores no Brasil inteiro, elegeu deputados no Brasil inteiro e não teria por que ele botar o Tarcísio no lugar dele na última eleição, porque ele tinha que vir à reeleição. Eu sou contra a reeleição. Isso é besteira. Besteira. Eu só não vou esticar esse assunto agora, porque nós vamos conversar 5 horas daqui a pouco. Vamos fazer um Mas episódio 2. Mas tu vai querer. Porque assim, o Zema, ele pode ser um baita nome da direita. Até porque é interessante, ele tem Minas Gerais, que é um estado Que geralmente quem vai de que Minas, decide as eleições. O Tarcísio é um gestor de alto nível que jamais estaria na política se não fosse pelo Bolsonaro. O povo hoje, inclusive a galera do Centro Democrático, votando Lula pela democracia, agora o Lula tá querendo calar a boca de todo mundo lá no projeto Fake News, mas essa galera tá sentindo falta do Paulo Guedes. Por quê? Porque o Lula faz um mandato 100% político, botando um imbecil igual o Haddad, por exemplo, na Fazenda, enquanto o Bolsonaro fez, e o Bolsonaro criou essas lideranças. O Bolsonaro tem candidatos e lideranças em praticamente todos os estados.
todos os estados, principalmente que tem pessoal de direita. O Lula não tem. Muitos falam de Flávio Dino, por favor, Boulos. É perigoso. É um cara perigoso, que está na frente em São Paulo, para prefeito. Mas não ganha com esse radicalismo. Então existe essa diferença. Tu entende que o Lula, a esquerda, ela bate cabeça em ter, e hoje, para mim, na minha opinião, o Lula prepara a própria Janja para ser substituta dele. Tá? É uma questão. Agora, pensa comigo, o Bolsonaro deu uma entrevista esse dia atrás, disse, eu posso ou não ser candidato. E ele não falou a presidência, porque eu acho que é possível que o Bolsonaro venha vir a um Senado, por exemplo. Sim. Né? Aí se não quiserem fazer a lambança, por que não fazer? Né? Exatamente, porque vamos combinar, o Bolsonaro, cara, pode falar o que for, agora pensa comigo. Tem todos os teus... STF odeia o Bolsonaro, tu sabe disso, cara. Todo mundo sabe disso, tá me assistindo, tu sabe disso, cara. O PT odeia o Bolsonaro, o sistema fez de tudo para tirar o Bolsonaro. Ele perdeu só por 2 milhões de votos, eu não quero nem falar sobre algoritmo e nada. Só pensando só nesses pontos. Todo o sistema tirou o cara. Aí o Lula entra e abre todos os sigilos do Bolsonaro. Aí o Lula perde, por exemplo, semana passada uma votação na Câmara, 2. E para abafar, manda a Polícia Federal atrás do cartão de vacinação do cara. Se o Bolsonaro tivesse realmente devendo algo pesado, meu irmão, Não. o sistema todo já tinha botado esse cara no cadeião, irmão. Sim. Eles não querem, Não tinha como. Porque assim, o que eu pensei nesse negócio da vacina, já que a gente... Pra quem sabe, o episódio não vai ao ar logo, né? Mas tá fresco pra nós aqui. Tá fresco pra nós aqui. Vamos lá. Cara, uma coisa que me chama a atenção é assim... ele era o presidente do Brasil, né? Não podia ter vacinado e teve todo uma movimentação pra falsificar. Cara, vamos ser sinceros, né? Aqui em Erechim, cara, quantas pessoas que entraram em restaurante, balada, que pegaram e fizeram em casa a canetinha ali, o negócio. Não sei dessa. Meu Deus, cara, Então assim, cara... Eu sou muito caseiro, então não sei. É uma coisa assim, tipo, realmente, não faz... Falando em caçar... Mas o caso não por causa disso, mas, sabe? Rafa, o caso não é nem esse, cara. O caso é que já saiu, que tinha um esquema. Os caras estavam usando e-mail do Lula. Sim, eu vi pelo teu Instagram, né? Eu tive essa Os caras informação. estavam usando e-mail do Lula, velho. Sabe, tinha um monte de gente ali no esquema, num lugar que ele nunca pisou. E ele simplesmente chegou na empresa e disse, não me vacinei, quero ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos disse, pode vir, a gente não cobra. Quero ir para a ONU não pode cobrar de chefe de Estado. Ele nunca... Não faz sentido tu dizer que falsificou uma coisa que tu não precisava usar. Entende? Vamos combinar, a gente tá falando de vacina. Polícia Federal batendo e pegando o celular por causa de vacina. Antigamente era dólar na cueca. Porque, desculpa te cortar, porque assim, bem claro assim, a minha opinião, quem me conhece sabe que que fosse... que eu não sou um apoiador do Bolsonaro, eu tenho os meus posicionamentos, mas não chega a ser a esse ponto. Mas é muito sacanagem. É uma movimentação de fato pra esconder alguma coisa, pra abafar alguma coisa. Mas é igual a história das joias. O cara nem acesso teve. 12 meses depois ele descobriu as coisas das joias. E sabe o que descobriu? Porque ele mandou registrar. O pessoal disse, não, registrar. Então, tipo assim, o que acontece? Todo mundo seguiu. Gente, se fosse pra lascar com o Bolsonaro, se eles tivessem alguma coisa, eles já tinham feito. Com certeza teriam conseguido. Não tem. Aí fala, não sei o que, porque nós temos que ter outra opção. Fala uma opção. Fala quem tem condição. Hoje quem tem condição de fazer frente ao PT e a estrutura, e eles estando com a máquina, é dali a pouco o governador de São Paulo, com o apoio do Bolsonaro, e dali a pouco até uma Michelle de vice para pegar o voto evangélico, que é muito forte no Brasil. E aí de quem discordar, não adianta. Sim. O Lula fez de tudo para pegar o voto evangélico. Sim. Fez de tudo. O Lula foi até falar que era contra o aborto, contra um monte de coisa na televisão. E aí passou a eleição, tá lá, ministra dizendo que é a favor, ministro dos Direitos Humanos dizendo que é a favor do aborto, legalização de drogas, tudo aquilo que a gente disse durante a eleição. Eles querem fazer isso, nós somos taxados de fake news e eles estão fazendo, inclusive, a tal da lei da censura. Que eles estão querendo censurar o povo, aí vem o ministro da Justiça, um comunista declarado, né? E diz bem assim, se não passar na Câmara, nós temos o STF e podemos também fazer por decreto essa regulamentação. Isso é ditadura, irmão. Os caras foram pra cima do Google, irmão. Por isso que é um absurdo. Cara, e que eu falei, eu não concordo totalmente com o Bolsonaro, enfim. E tenho um certo carinho por alguns pensadores de esquerda também. Fora amigos de esquerda, mas pensadores mesmo que constroem um pensamento de esquerda.
Mas é uns absurdos, de fato, que me chamam, que me incomodam, né? Exato. Que me incomodam. Imagina que no triplex do Lula tinha até a assinatura do cara no recibo. Sim. E anularam. Não valeu Porque- nenhuma das provas. E essa questão que falou, né? O STF, a carimba, digamos assim, faz ir pra frente, né? Pra mim, cara, uma análise, claro, que eu sei que politicamente, nível de estrutura, que sabe, ia ser difícil de falar, né? Mas eu gostava do Ciro, tá? Eu enfim, não concordava com a política econômica dele, que é obviamente muito de esquerda. É imbecil. Né? Mas assim, eu acho que ele tinha algumas coisas muito interessantes no plano de governo dele. Ok. Que ele falava muito de usar plebiscito, né? Ele falava assim, deu briga nos poderes, plebiscito. Vai pra mão do povo. Eu vou te contar uma história. Um dos primeiros contatos que eu tive política 2003 ou 2004, mas foi 2003. Teve um plebiscito no Brasil. Sabe do qual plebiscito eu tô falando? Um dos mais polêmicos da história. Devemos ou não desarmar a população? Você lembra disso? Eu lembro bem pouco, Ok. assim, Lembra que resultado que deu? que não era pra A população em peso disse que não era para desarmar. O que o Lula fez? Desarmou, cara. Aí se não respeita Porque o não plebiscito... adianta a ideologia, Ciro é foro de São Paulo. Não acredito. Antigamente todo mundo dizia que foro de São Paulo era teoria da conspiração. Hoje o próprio pessoal, o próprio Lula, eles falam de boca cheia que são do foro. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu estou querendo dizer que existe uma ideologia por trás, existem blocos mundiais que realmente trabalham em torno dessas políticas nacionais. Isso não é teoria da conspiração, isso é ciência política. Eu tenho uma extensão em relações internacionais, cara. Isso é ciência política. Você quer acreditar ou não, mas no mundo hoje existem 3 blocos maiores que dominam algumas decisões. E esses blocos é essa Agenda 2030, que eles financiam políticos novos com esse viés nos países. No Brasil a gente tem Tabata Amaral, Eduardo Leite, que é dessa Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? É aquela galera de todos. É a galera do politicamente correto. É a galera que tu não pode fazer piada. É essa galera. A galera ambiental, é a galera que investe dinheiro, não sei o quê, mas a Amazônia tá toda lascada. Então, em algum momento eles se juntam com a agenda da esquerda, que é o bloco comunista. Como que funciona esse bloco? Hoje a gente tem a antiga União Soviética, que é aliada da China, né, que também briga com essa galera da Agenda 2030. Ucrânia era a Agenda 2030. E tem o bloco comunista da Rússia, né, que protege ditaduras. Coreia do Norte, Venezuela, Nicarágua, as ditaduras religiosas, por assim dizer, dos islamitas, do Islã, tudo protegido. Você lembra quando o Biden tirou as tropas do Iraque, que a Rússia apoiou o movimento radical que tinha lá para tomar conta? Sim. Eu não lembro qual que era, o Hamas, enfim, mas tomaram conta. São estados teocentristas, mas são aliados dessa galera. Várias ditaduras da África, desse bloco. E tem um bloco da direita, que tu não gosta dos caras, mas é Bolsonaro, é Trump, é Israel. Sim. É essa galera mais da direita, que agora, tu viu o Chile, que elegeu um esquerdista e agora tá voltando pra direita? Vamos fazer com o novo constituinte? Eles se deram sorte. Então, e é um outro bloco que vai contra isso, que é o bloco conservador. Mas isso aqui, por exemplo, o presidente da Rússia é um cara de esquerda conservador. O cara pensa que todo conservador é de direita. Não. Sim. O presidente da China de esquerda conservador. Vai ser homossexual lá não, no bloco comunista. Que o Lula foi buscar apoio agora. Porque ele sabe que pode tomar um impeachment aqui. Ele foi buscar apoio lá, cara. Isso é perigoso, tu entende? Porque ele quer desarmar a população, ele quer ferrar com rede social, ele quer fazer exatamente a mesma cartilha que outros países ditatoriais já fizeram. E ele tá seguindo isso, só não vê quem não quer. Entende? Sim. E aí consegue esse apoio aí pra... Tu falou ali uma palavra, Exato. impeachment, né? Uma palavra impeachment, né? Eu tenho a opinião que vai acontecer. Posso estar muito, muito errado, muito enganado. Sim. Eu tenho uma opinião que vai acontecer, que é praticamente inevitável. Se acontecer, o Brasil vai cair em mãos interessantes, ou tu acha que o Alckmin ali é mais do mesmo e vai continuar a mesma coisa? Eu vou te dar a opinião de novo. É ciência política e tudo mais, pra você estar mais confortável aqui. Política hoje no Brasil é o seguinte.
Eu vou te falar isso em partes para ficar bem claro. O Bolsonaro é uma matemática que ninguém esperava. Quando tem o impeachment da Dilma, lá em 2016, ninguém esperava que surgiria um radical, para alguns maluco, E foi um tiro no pé do PSDB, né? que cairia nas graças do povo. O candidato deles era o Alckmin. Eles achavam Governador de São Paulo, já vi não sei o quê. Só que surgiu o Bolsonaro e arrastou a multidão. Aí o Lula veio com o Haddad. Haddad é Lula. Você lembra que Haddad é Lula e tudo mais, vem com o Haddad. E acabou que todo o sistema dizia, não, Bolsonaro é radical, não cresce, não cresce. E toda a imprensa já estava controlada, meteram a facada no homem. Enfim, não morreu, graças a Deus. E virou presidente. Só que daí eles pensaram, não, Bolsonaro, a gente vai impeachment ele. Bolsonaro teve uma estratégia de gênio que foi botar um general de vice. Um general que já havia criticado a Dilma. Por que nunca impeachmentaram o Bolsonaro? Porque botou o general de vice, irmão. Se tirar ele, cai na mão dos militares, e aí? Então ele já botou esse medinho na esquerda. Beleza, não mexeram com ele. Só que daí, como ele foi um cálculo que eles não esperavam, eles começaram a ver que o Bolsonaro crescia e nós continuamos indo para as ruas. Cada 7 de setembro lotava o Brasil. Isso é inegável. Cara, o cálculo feito é o seguinte, a gente precisa tirar o Lula da cadeia, porque é o único que vai fazer frente, ou justificar a derrocada do Bolsonaro. Para mim foi justificável, né? Eles encontraram a forma de justificar. Só que o vice daí tem que ser nosso. Aí eles pegam um vice, lançam um vice que é o Alckmin, que é o sistema. Se for ver, Alexandre de Moraes é um cara que foi indicado pelo Temer. O Alexandre de Moraes foi secretário de segurança, era um crítico do PT e tudo mais. Fora ele, todos os outros caras do STF, salvo o Mendonça Filho e o Marques Júnior, esqueci o primeiro nome dele, que são indicados pelo Bolsonaro, recebe tudo indicado pelo PT. Aí tinha o Marco Aurélio, que era para mim um dos melhores que tinha lá, que era indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, o Fernando Henrique não, o Fernando Collor. O que acontece? Essa galera toda do STF, combinado com o Centrão, eu digo que o Centrão é o sistema político brasileiro, que é quem recebe o dinheiro que eu falei antes e bota no bolso, pegou e, vamos fechar. Para ter, dali a pouco, um impeachment do Lula, sim. Só que, na minha humilde opinião, eles estão esperando e já tem uma espécie de acordo para impeachment o Lula e botar o Alckmin, só que o Lula está preparando um contragolpe. Por isso que o Lula trocou todos os militares do comando, por isso que o Lula quer desarmar, por isso que o Lula está fazendo do jeito que ele quer fazer, por isso que o Lula foi para a China e disse que vai começar a negociar sem o dólar, vai conseguir o apoio, por isso que o Lula recebe navios iranianos que também são parceiros de Rússia e China aqui, por isso que o Lula não critica outras ditaduras, para caso ele tentar dar um contragolpe, ele ter esse apoio estrangeiro. E também, né, tipo, as notícias que eu vi essa semana de alguns canais, e sim, eu não verifiquei se é fake news ou não. Não, eu já entendi se é ou não. Né, que, tipo, tem toda essa movimentação China e Taiwan, né? E não é fake news. Que o Lula já se posicionou em favor da China, enquanto os Estados Unidos em favor do Taiwan. É que Taiwan é o maior e talvez um dos únicos produtores de chips no mundo. Então tudo que tu tem de tecnologia aqui, meu irmão, saiu de Taiwan em algum momento. E Taiwan é uma ilha ligada à China. Tu entende que esse bloco comunista precisa se proteger e Taiwan é uma ameaça? Por que a Rússia atacou a Ucrânia? Porque se a Ucrânia entra para a OTAN, mísseis ucranianos ou da OTAN poderiam alcançar a capital russa. Porque a Rússia faz divisa com os Estados Unidos através do Alasca, mas ninguém bota nada no Alasca. Então Taiwan não pode ser, Coreia do Sul sempre fica na deles lá, mas Coreia do Norte é totalmente protegida pela Rússia. Então os Estados Unidos, com todas as ameaças que aquele maluco lá faz contra os Estados Unidos, por que não vão para cima? Porque eles têm proteção internacional. E isso é desde antes da Guerra Fria. Os guerrilheiros aqui no Brasil, Marighella, Olga Benário, Luiz Carlos Prestes, Lula, Dilma Rousseff, os caras tinham AK-47, meu irmão. Essas armas russas. Os exércitos narcos. Tu vai ver que o Pablo Escobar ele contrata a guerrilha para atacar fogo no STF da Colômbia para tirar os praças deles. Já assistiu essa cena? Não assisti. Pega lá, cara. Porque a esquerda é concominada. Daí a esquerda tira dinheiro de onde aqui na América do Sul? Primeiro era a União Soviética bancando pelos ataques comunistas, porque a União Soviética tentou tomar Cuba, os Estados Unidos não deixou. Por quê? Porque queriam ter uma base soviética em Cuba, mas os mísseis alcançavam Miami. Então tem essa jogada.
Aí depois começaram a tomar conta fora de São Paulo, América Latina. Quem financiou esses caras, meu? Isso é pesado que eu vou falar aqui. Mas sempre foi. Primeiro a União Soviética, vem a Guerra Fria, vira a Rússia, enfraqueceu a União Soviética, narcotráfico, irmão. Quem financia o Maduro foi o narcotráfico. Quem financia a maioria da esquerda em toda a América Latina é ainda o narcotráfico. Isso explica muito candidato que entra tranquilo em boca, velho. É pesado, fala aqui, talvez eu tome um processo. Também tá nem aí, mas... Ele, né? Não me processe. Eu não não tenho Ele dinheiro. tá perguntando. Tá entendendo? Eu também não tenho dinheiro. Aquele daí, eles vêm pra cima de mim e não tem nada, né? Eles se desanimam. Mas você tá entendendo isso? Isso você não pode hoje falar na mídia, mas se tu for observar, é corriqueiro. E aí não tinha mais narcotráfico, de fato, não dava conta. Quem que financia? É o Brasil, meu irmão. É os teus impostos, cara. O Lula já quer reerguer Argentina e Venezuela com teu dinheiro, com o dinheiro de quem tá assistindo. Sim. É porque eles precisam de o Brasil é a menininha dos olhos do comunismo, né? Isso é sério, cara. Só que, pô, velho, tem gente que vai me assistir, porque tu me deixou bem à vontade de falar isso. Porque tem muita coisa que eu não falo em público, cara. Não dá pra falar tudo em público. Sim. Isso aí eu falo em off. Eu esqueci de ter uma câmera aqui. Mas, cara, tem gente que vai me assistir e vai dizer, cara, é isso aí. E tem gente que vai olhar e dizer, bah, mais um maluco com teoria da conspiração. Mas eu, cara, se tu quiser eu te trago fonte de tudo, jornalística, só preciso de meio-dia. Eu já fiz vídeos pra internet e trouxe fontes de tudo. Mesmo assim, vem algum esquerdista, fala que é maluco, fala. Eu vou fazer. Eu sempre vou vinculando, né? Você falou da Venezuela, e aqui agora eu vou fazer. Eu tenho muitos amigos de esquerda, né? Okay. Amigos inteligentes. Eu tenho um amigo meu de esquerda que ele é professor, né, de geopolítica, geografia, né? E ele fala, eu questionei ele, né, tipo, sobre a Venezuela, né, tipo, se a derrocada da Venezuela é de fato uma culpa da esquerda, Outros embargos. ou de todo um contexto de isolamento, que dependiam do dólar, daí o dólar daí teve toda aquela questão ali, enfim, que não era um país industrializado, era um país de um foco de mercado só. Commodity. Quer saber a minha opinião? A tua opinião sobre essa questão. Eu acho que tu tem que chegar pro teu amigo e perguntar então sobre a Argentina. Sim. A Argentina é o país mais privilegiado do mundo. Em 1960, se não me engano, 70, não me cobre a data. A Argentina era um país tão rico que lá na França diziam: estou comendo como um argentino, sou rico como argentino. Por quê? Porque a Argentina ela fica no Rio de la Plata. Já ouviu falar? O Rio de la Plata é o rio do Cone Sul. E o Cone Sul são todos os rios que ligam a bacia hidrográfica que sai das cordilheiras lá do Chile, São Paulo, Brasil. Então o Rio Uruguai termina lá, o Rio Paraná termina lá, todos os rios. E lá naquela época, um dos principais pontos de escoamento era o hídrico. Então a Argentina é um país perfeito para clima, para um monte de coisa. Então a Argentina tem tudo para ser um país mais rico, porque ela fica no Cone Sul. Imagine se nós tivéssemos um país onde fosse os dois Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás, ali em Minas Gerais, lá do sul do Brasil. Faz ideia de quão rico a gente seria? Rio de Janeiro também dá para botar Espírito Santo. Faz ideia de quão rico a gente seria? Muito. Mas a gente também tem que sustentar a outra parte lá. E é verdade, a gente sustenta. O Rio Grande do Sul manda 20 bi e recebe 10 de volta, enquanto o Maranhão manda 3 bi e recebe 15 de volta. Estou te dando um exemplo. E a Argentina fica no Rio de la Plata. Só que na Argentina, lá em 1900 lá vai pedrada, começou um movimento de um rapaz chamado Pinochet. E ele foi preso pelos militares da época. E esse cara saiu da cadeia, que Pinochet, rapaz, Pinochet é no Chile, é o Perón, Roberto Perón. Desculpa, ele não é Pinochet, então se você me xingou, já me corrigi. O Perón, o chamado peronismo. E do peronismo sai Cristina Kirchner, sai Alberto Fernandes. Sabe? Esse cara foi preso lá na Argentina por causa das ideias totalmente desfocadas dele. Acontece que desde aquela época até hoje a Argentina vem numa derrocada tamanha que chegou no Macri, a esquerda culpa o Macri perde as eleições para Fernandes e aconteceu o que aconteceu aqui com eles agora. 40% da população passando fome.
A Venezuela era um dos países mais ricos da América do Sul e chegou a ser a maior economia, mas um dos países mais ricos, com o melhor PIB per capita e IDH da América do Sul, passando a Argentina, que até hoje é forte por causa da época de ouro deles. A Argentina tem tudo, entendeu? A gente pensa, o Brasil só é grande, mas esses países, a Venezuela, por causa que tinha a maior bacia petrolífera dali. Só que daí tinha um cara que foi preso por causa das suas ideias. Suas ideias dizendo, porque nós temos que distribuir renda, nós temos que ajudar as pessoas, oferecendo facilidades. O nome desse cara é Hugo Chávez. Ele foi solto da cadeia e também vira presidente da Venezuela. E nunca mais largou o poder. Tanto que quando ele morre, vem o tal do Maduro. Na Venezuela tinha várias universidades privadas muito fortes. O Chávez criou 2 universidades públicas. 2 grandes universidades públicas. No primeiro momento, as universidades privadas formavam médicos, advogados, engenheiros. No segundo momento, só as públicas podiam formar médicos. A privada só formava licenciatura para toda a aula de medicina. Nas universidades públicas tinha a matéria Bolívar, do bolivarianismo, né? E também tinha a matéria Chaves, ou seja, tinha que estudar a vida dos caras. Ou seja, o que eu quero chegar é o seguinte, com o tempo, só podia ser funcionário público se tivesse estudado nas públicas. Você só poderia exercer a profissão se estivesse nas públicas. Com o tempo, as universidades privadas simplesmente fecharam. Sim. Resultado é o seguinte, sabe a oposição hoje na Venezuela? Porque tem muita gente que conhece o Maduro como presidente e tem outro bloco que conhece o Juan Guaidó. O Juan Guaidó, em seus depoimentos, ele diz, eu sou o verdadeiro chavista, porque a oposição também é chavista. Não tem direita lá. Por quê? Porque toda uma geração já foi formada para ser de esquerda. Mas a Venezuela ganhou embargos. Mas a Venezuela é isso. Mas quando quebrou as commodities lá, não tinha nenhum empresário e não tinha nenhuma empresa e não tinha ninguém trabalhando e produzindo, porque as pessoas têm que entender que quem produz e mantém um país forte é iniciativa privada e não pública. E se todas as empresas, todas as universidades, tudo que você tem é público, quando o público quebra o país passa fome. Então é essa pergunta que tem que fazer pro teu amigo professor. Eu não sou professor. Sim. Tu entende o que eu tô querendo dizer? Porque tem justificativa para todos os países comunistas do mundo quebraram. Todos passam fome, mas todos têm uma justificativa. Sim. Não, porque e justamente essa que é a ideia, né? Pode ver que tu vai falando conversa e a gente quer um cara de esquerda para fazer as mesmas perguntas. Eu queria também. A gente quer na minha frente. A gente quer um cara de esquerda. Mas sabe o que eu ia assim como a gente fez a pergunta pro cara de direita, porque eu não tô dizendo a gente não é esquerda nem direita. Mas sabe o que vai acontecer? O programa quer um de direita e quer um de esquerda, justamente pra gente fazer essas mesmas Mas perguntas. sabe o que vai acontecer? Eu vou trazer tudo isso, vou trazer fatos, vou trazer fontes. O cara de esquerda ele vai fazer igual o Lula, igual a Marina Silva. Não, no Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. O Lula vai chegar e dizer, não, porque é bonito sair falando mal do Brasil. Sabe por quê? Eles não têm compromisso com a verdade. Eles não têm compromisso com números nem com dados oficiais. É igual o desmatamento da Amazônia, que triplicou no governo Lula. Mas o que adianta? Como é que eu vou... eu chego aqui para debater com um cara esquerdista. Eu venho com números, venho com fatos e venho com verdades. Ele olha para mim e diz, e tu que é pedófilo? Pô, como assim eu sou pedófilo? Não, porque tu é pedófilo. E ele insiste nisso, e continua repetindo nisso, porque o Bolsonaro é pedófilo, falando não sei o que das venezuelanas, o Bolsonaro é genocida, porque não sei quem é não sei o que. Eles não têm compromisso com os fatos e com a verdade. Eu faço um vídeo lá na internet, meu vídeo dá, sei lá, milhões de visualizações, aí vem um idiota da esquerda, e as joias? Já tá tão comprovado que esse bagulho é palhaçada, que até os principais da esquerda e a justiça já meio que parou de bater. Até o Ministério Público Federal não quis nem oferecer a denúncia. Mas eles vão continuar, porque a narrativa é mais importante. Então quando tu vai debater com o cara de esquerda, eu não estou preocupado em mudar a ideia dele. Estou preocupado com o cara que está assistindo, que vai olhar e ver, opa, de um lado tem uma pessoa sensata, do outro tem um cara inventando coisa. Porque o cara que já tem o viés de esquerda não vai mudar, irmão. Não vai mudar. O meu trabalho, por exemplo, nas redes sociais, é para abrir a mente das pessoas que dali a pouco não entenderam ainda. Ou que acham que direita e esquerda é igual. Entende? Sim. É para essas pessoas que a gente está tentando levar algum tipo de... Sim. Algumas Algumas perguntas bem objetivas agora. Manda ver. Para nós já caminhar para a parte final do programa. E eu já estava... Eu estou com a minha cabeça mil aqui pensando de tem que trazer um cara de extrema esquerda, um cara de centro, para nós deixar todo mundo feliz e para ter muita informação. Qual que é a ideia? A informação está aqui.
É isso aí. A galera de casa pega, mede, filtra Vai embora. e vai fazer o que achar que tem que fazer da sua vida. Eu vou começar de uma pergunta de algo que já foi falado, né, Tá. sobre a questão do poder do voto dos evangélicos no Brasil. Tá. E não só dos evangélicos, como todo o cristianismo, né? Porque você tinha padres também se posicionando em algumas questões Tá. mais conservadoras. Primeiro, uma opinião minha, Tá. tá? E eu estou preparado para ser chicoteado. Não, né? eu tô com chicote. Acabou também. Não, mas é que assim, de verdade, assim, alguém que tem contato com o meio cristão, eu acho que a igreja brasileira errou a mão em muito, não generalizando, né? Não generalizando, né? Mas errou a mão em alguns formatos de apoio ao Bolsonaro, né? Por exemplo, tem pessoas da igreja que apoiam o Bolsonaro só por um viés conservador, Perfeito. né? Tipo assim, são de direita. Por que tá da direita? Porque a direita é conservadora. Não olham No pra... Brasil, a direita é a conservadora. assim, não olham para a economia, não olham porque não entendem que a política econômica da direita é diferente da esquerda, né? Não entendem essas outras... Nem entende de fato o que isso significa. Isso. Mas eu acho que errou a mão quando tratou ele como um enviado divino dos céus, Ok. né? Errou a mão quando deixou de pregar o evangelho em alguns ambientes para se falar de política. Eu acho que você fala de política num ambiente que cabe e você prega o evangelho do ambiente que cabe. Ok. Então, assim, a pergunta ela é composta, né? E tu esmiuça ela e fala. Primeiro, eu conheço pastores de esquerda, embora algumas pessoas vão questionar, e são de esquerda pelo viés econômico da esquerda, causas sociais, e não pela É justo. questão, né, Justo. de como são de esquerda. Por que é de esquerda esse pastor? A esquerda apoia o aborto. Não, ele é de esquerda porque ele entende que a esquerda vê mais a sociedade e a direita é mais dinheiro, enfim, dos empresários. Perfeito. Não estou dizendo que essa é de fato o que acontece, mas é a visão de alguns. Primeiro, por que a maior parte dos brasileiros evangélicos são de direita? Né? Se tu entende que é de fato essa questão conservadora, se tem algum outro viés cultural. Segunda pergunta embutida é essa. Né? O que falta para os evangélicos brasileiros perceber em relação à política? Ok. Né? E o que falta a direita brasileira perceber em relação à sociedade? Perfeito. Sabe, onde que ela pode melhorar, onde que ela peca. Me lembra bem essas perguntas porque eu quero responder uma por vez. Tá. A primeira que tu me fez foi A primeira é por que a maior parte dos evangélicos, né, são de direita? Tá, vou te explicar isso. Eu não acho ainda que é o suficiente. Eu acho que todo evangélico tem que ser de direita. Agora o cara vai de cara. Ele que tá falando. Eu tô falando. Por quê? Seguinte. A direita brasileira é conservadora. Então se você for olhar o Putin, tu vai dizer que ele é conservador também. Defende família, homem e mulher, aquela pegada toda, é contra aborto e tal. Só que o Putin é contra liberdades. E nós, como cristãos, a gente tem que defender a liberdade. E uma questão é a seguinte. Rony, você é evangélico. Beleza. Sou cristão. Beleza. Sou conservador. Beleza. Agora, quando eu sou político, é diferente. Rony, por que é diferente? Porque eu tenho que defender a liberdade. O que é a liberdade? Eu tenho que defender que eu tenha liberdade de culto da mesma forma que o cara da Umbanda tem liberdade de culto e o ateu tem liberdade de ser ateu. Entendeu? Então, se tu for ver o evangélico, o que está na política hoje, pelo menos a grande maioria, eu não posso falar por todos, mas eu falo, é que o que eu quero? Eu quero que você tenha a liberdade de fazer o seu culto e que você tenha a liberdade de escolha sem ser influenciado por outros meios. Ah, mas o juiz, o laicista, né? Não, mas tem um crucifixo lá no gabinete do juiz tal. Nossa Constituição diz, protegida por Deus, baseada em Deus. Quando a gente vai fazer uma sessão com a proteção de Deus, por quê? Porque o Brasil é um país com uma base cristã. Nem tanto quanto os Estados Unidos, que é extremamente cristã e protestante. Sim. Né? Base, e maçônica também. Tem as influências ideológicas ali. Maçonaria não é de fato uma religião, mas Sim. tem sua influência. O que eu quero dizer com isso? É defesa das liberdades. E hoje no Brasil, quem defende liberdade individual é a direita. A esquerda não defende as liberdades individuais. Aí tu me perguntou, então por que eu tenho um pastor lá que ele é de esquerda por causa das causas sociais? Vou ser sincero contigo. O melhor programa social é o emprego, não é a distribuição de renda. A distribuição de renda é da Bíblia, que não é para dar o peixe. Ensinar, sabe? A Bíblia, ela mostra, ela já traz, ela tira homens que eram empresários e fazem virar
evangelistas, e tem vários momentos onde Abraão enriquece, onde fulano não sei o que, onde Jesus não era milionário, mas tudo que ele precisava ele materializava, mas também tinha um contador na equipe dele, e é o contador que se corrompe e trai ele por dinheiro. Então a Bíblia ela vai ter exemplos fáticos para ser de direita e de esquerda. Porém só a direita está pregando de fato a liberdade. Quando do outro lado está trazendo restrição. Sim. Você entende? Então o que a gente trata na política é liberdade. Eu defendo tanto o cara da Umbanda, quanto o cara evangélico, quanto o cara que não acredita. Eu não acredito que exista alguém que não acredita em nada, mas que não tem uma religião pré-definida. Entendeu? E isso nas escolas também, ensino religioso, ele tem que ser tratado como um estudo de fato. Entende? Agora, se for estudar, quer ir mais longe, hoje entende-se, tipo, a teoria de Charles Darwin é uma teoria. Mas é a mais aceita. Mas ainda é uma teoria. Não é observada por método científico, não adianta. Então tem cientistas de vários que defendem diversas coisas que hoje estão no mundo e na sociedade. O que não se pode fazer? Impor. É impor o teu filho que ele venha ver, por exemplo, ideologia de gênero e achar normal. Se você ensinar na tua casa, baseado na tua religião, que é homem, mulher é mulher, a escola, por exemplo, por ser pública, ela não pode desconstruir o teu filho, porque senão acontece o que aconteceu na Venezuela. Você desconstrói e cria uma narrativa só. Então é essa que é a questão. Hoje a direita... mas aí, começaram a tratar o Bolsonaro como um messias, que foi uma pergunta também que tu me fez. Só que tem um porém, cara. Nunca um presidente veio dizendo o que ele estava dizendo. Então não é que eu sou bolsonarista porque o Bolsonaro é um messias, não. Mas ele é o único que defende, botou Deus, pátria e família. Ele, eu sei que todas as suas decisões, do início ao fim do governo, ele entendeu a importância da questão cultural, que o Brasil está cada vez pior, e não adianta dizer que não. É uma coisa complicada isso. E para quem tem criança, para quem tem filho igual eu, a gente se preocupa. Então ele estava ali e, mas ele não é nem evangélico, é um católico. Embora todos os evangélicos apoiem ele, a grande maioria. Mas por quê, cara? Porque ele era o único que estava defendendo as pautas que a gente quer que defenda, que a gente entende como importante. Tanto que hoje qualquer político, igual o Lula, antes dele tentar se eleger, ele teve que vir para a imprensa e dizer, não, porque Lulinha é cristão. Manuela Dávila e o Haddad até na igreja foram lá pegar a Bíblia, Manuela que é comunista, está pegando a ideia? Então, por causa dessa força do eleitor que tem. Então, assim, não é que o Bolsonaro é um messias, mas eu sou contra o aborto, ele também é. Eu sou contra ideologia de gênero, ele também é. Eu sou a favor da liberdade religiosa, ele também é. Então, por que eu vou apoiar outro cara? Sacou? Sim. Entendeu? E as igrejas evangélicas vêm dessa forma. Não é enviado, não é Messias, não é nada. Mas ele é o que está defendendo os mesmos princípios que nós pregamos na Bíblia. E esse negócio de causa social, de dar aos pobres, não sei o quê, a direita erra muito em não combater. Porque o que acontece? Às vezes o cara é racista. Aí vem a imprensa associar ele à direita. E a direita se encolhe. Tem que condenar, meu. Sim. Tem que condenar. O cara bater na mulher, diz que nós, a direita, eu faço esse trabalho. Tem que condenar, vagabundo. Esse cara não serve. Porque senão, tem cara que é racista, que vem se esconder na direita. Aí bota uma camisa do Bolsonaro, aí toda a imprensa, que é esquerdista, vai dizer, não, todo bolsonarista é racista. Então nós temos que começar a parar de se defender. Porque o que acontece no Brasil hoje é a esquerda batendo, a direita se defendendo. A esquerda criando a narrativa das joias, nós defendendo a narrativa de joias. A esquerda criando a narrativa de que não sei o quê. E tu vai pra imprensa, meu. Hoje em dia, se tu ligar do Globo, meu, é só ideologia. É só ideologia. É só associação. Eles fazem uma coisa tipo assim, uma matéria de um fulano que foi racista. Isso é coisa pra pegar na mente, cara. Coisa é um racismo, no caso é racismo. Coisa absurda. Logo depois eles fazem uma matéria. O presidente Bolsonaro esteve não sei aonde, na época, né? Sim. E estava lá com seus 5 ministros, nenhuma mulher, nenhum negro. Eles não falaram que o Bolsonaro é racista. Vou botar uma matéria em seguida da outra para trazer essa ideia. São exemplos. A segunda pergunta é, o que falta dos evangélicos perceberem em relação à direita, em relação à política, né? O evangélico ele tem que se politizar, cara.
no sentido de sair da bolha. Tá? O que acontece? Às vezes o cristão, existem bordões que tomam conta da sociedade, e esses bordões eles acabam, se tornam verdade, que são repetidos várias vezes. Política, futebol e religião não se discutem. Política e religião não se discutem. Por quê? O evangélico ele tem que discutir políticas. Por quê? Porque existem países no mundo onde o evangelho não pode ser pregado, cara. E se você não tem representação... Hoje a bancada evangélica é enorme, cara. 100 e poucos deputados. Mas ainda, baseado em que é 30%, tá numa proporção maneira. Ainda vai dar para melhorar, dá para ter mais. Porque hoje é 35% a 40% do brasileiro é evangélico. Né? Religião, viés ideológico, religioso, por assim dizer, que mais cresce no Brasil. Então o que eu quero te dizer com isso? Cara, o evangélico ele precisa se politizar. Ele precisa entender o porquê que ele é de direita, ou porquê que ele é de esquerda, ou porquê que ele não pode ser nada. Né? Como eu disse, eu acho que todo evangélico tem que ser de direita, porque quando tu estudar a fundo, tu vai entender que o caminho é esse. Direita conservador. Sem passar por cima e sem impor. Porque essa questão do conservadorismo, tu pensa, conservador é o cara atrasado, é o cara... Não, conservador é o cara que conservar princípios e sem... Tu não pode impor sobre ninguém. Se o cara quer ser homossexual, que seja, irmão. Tu faz em 4 paredes. Agora, tu não pode fazer do teu comportamento sexual ou aquilo que tu escolheu como a sua carteira de trabalho. Por exemplo, tem que ter cota para não sei. Ou a sua carteira o teu carteiraço. Não, não, sei lá, qualquer coisa. Demitiu um funcionário. Não, demitiu porque eu sou gay. Isso não pode acontecer. Então, quando você começa a ver, igual quando se fala de radicalismo, né? Sim. Quando você começa a ver que a esquerda está extrapolando a linha, às vezes, cara, parece loucura que eu vou falar. Mas tu ter do outro lado alguém que é ponderado não vai resolver o problema. A esquerda atropela, meu. Tu tem que ter o cara radical do outro lado pra dizer, mas... Você tá entendendo? Sim. Pra equilibrar. Porque senão, irmão... Então o que eu acho do evangélico é isso, cara. Ele tem que se politizar baseado na Bíblia e baseado nos princípios. Não, vou escolher um candidato, vou escolher um viés ideológico. Qual que tá defendendo os princípios que tu defende? E tá defendendo de fato. Porque é muito fácil o Lula vir dizer que é contra aborto, contra a legalização das drogas, e botar ministros que são totalmente a favor e falam isso abertamente. Sim. Entendeu? Então o que falta... Cara, o que falta pro evangélico é estudar, velho. É estudar. É estudar. E não só ler Bíblia. É estudar. Aplicar aquilo que está lendo na palavra no dia a dia. E o que falta na direita brasileira perceber em relação à sociedade, enfim, como um todo? Cara, eu estava numa reunião semana passada e entre os mais velhos, a galera que passou pelo regime militar, eles falam que falta na direita jogar sujo. Não concordo, tá? Quero deixar isso claro. Mas muitos entendem isso. Por quê? Porque a esquerda joga sujo. A esquerda denuncia, o STF denuncia assim, abre um inquérito contra você sem ter denúncia, um monte de coisa que a Constituição não permite, eles fazem igual. Estão nem aí, prende um monte de velhinha lá, sem ter denúncia, sem ter culpabilidade. Pega os vídeos do 8 de janeiro, que tinha o general de GSI lá junto com os caras, e eles simplesmente, mas não vimos que tinha um ministro do Lula ali junto. Entendeu? Eles jogam fora da linha. Então o que falta para a direita perceber é o seguinte, primeiro, a direita tem que perceber que tem que parar de bater na direita. A direita tem que perceber que política é um campo ideológico, mas também é uma espécie de guerra ideológica. Por exemplo, aqui em Erechim tem uns caras... Tem um cara aqui, meu, Erechim contra Egito, Maragato. Paulo Maragato. Fala o nome dele, tá nem aí. O cara é um ex-petista. Ex-MST. E o que o cara faz? Ele tem um monte de rede social falando bem do Bolsonaro. Só que o cara não bate nos petistas. Ele só bate no Lula, assim, né? Sim. E aí aqui nas lideranças da região ele vem e fala, isso aí não é patriota de verdade. Dando um exemplo. Ou seja, eles têm método. Eles têm, como eu disse, a direita é um bebezinho. A esquerda tem método, tem gente em todo lugar. A esquerda, o que falta na direita entender é que a nossa guerra não é política somente, é cultural. Nós precisamos estar nas universidades trazendo contraponto, nas igrejas. Nós precisamos estar em todas as igrejas, todas as religiões. Sim. Até na Umbanda. Tem muita gente da Umbanda aqui da Erechim da direita que não é leitor, cara. Conversa comigo todo dia. Tem amigos de esquerda? Tenho também. Tenho gente que é Lula doente que vota em mim. E sabe por quê? Porque eu não acredito na política, mas você eu conheço. Cara, e fala de boca cheia. Porque conhece o meu trabalho.
Então, tô te dando exemplo. Então, o que falta na direita é entender que essa guerra é cultural, cara. É entender que a imprensa hoje é toda de esquerda. A Netflix é esquerda hoje, cara. As artes, tu não tem um cara de direita nas artes, no cinema, na imprensa. Os caras da direita estão fazendo engenharia, sacou? Estão tentando empreender, estão tentando abrir negócio, estão tentando trabalhar, estão tentando crescer na vida. E o cara de esquerda está simplesmente entrando na política. Aí quando surge um político de direita, o cara da direita, que o cara é político, que é o meu caso, cara. Eu sou político antes. Eu tenho minhas empresas, tenho minhas coisas, mas eu sou político, cara. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Mas aí tem muito cara da direita que diz, não sei o quê, porque não sei o quê. Aí você deixa política de lado. Aí quando deixa de lado, meu irmão, a empresa dele fecha, eu tenho que pagar impostos absurdos, não sei o que, ele não sabe de onde veio. Aos poucos isso está caindo a ficha. Mas a direita precisa entender que essa guerra é cultural. Outra pergunta, pra nós caminhar pro finalzinho agora mesmo. Alguma coisa boa no Lula? Sim, cara, o Lula é foda, meu. Esse cara, meu, primeiro, ele é muito inteligente. E eu considero todos eles inteligentes. Tanto o Lula, o Bolsonaro, Dilma. Diz que a Dilma é inteligente, Sabe por quê? Porque ninguém vira presidente da República sendo um idiota completo. Pode ter, todo mundo tem sua idiotice, cara. Mas se é fácil virar presidente da República, vai lá e faz. E o Lula, ele tem um poder de comunicação absurdo, cara. Ele pega a pior das situações do mundo, cara. Outro dia, meteram uma pergunta terrível pra ele em Portugal, meu. E ele, eu não entendi, eu não tô entendendo. Ah, o cara falou em português, meu. Todo mundo entendeu a pergunta, mas é uma pergunta que ele não queria responder. Tu entende? Então ele tem um poder de criar narrativa, de se comunicar, um poder de falar merda, cara. Falar coisa racista e sair ainda como um bonzinho da história. Chegar e pedir desculpa depois, assim, de um jeito que todo mundo acaba, sabe? Ah, é o Lulinha, olha que querido que ele é. Cara, uma praga, né? Isso é uma habilidade boa que ele tem. E eu acho, cara, que existem alguns programas, principalmente esse terceiro governo dele não fez nada de bom até agora, cara. Nada de bom. Porque todo mundo tem um bom. Eu quero que entenda uma coisa. Eu acho que nunca ninguém ouviu falar isso. Mas a direita e a esquerda, elas estão numa balança onde nenhuma das duas podem pender. Nenhuma das duas podem, tá? Tem que haver um equilíbrio. E esse equilíbrio não está no centrão. Porque o centrão, eles dizem que eles são equilíbrio e eles são só uma prostitutazinha que vai para qualquer lado. Então, ou é direita ou é esquerda. Não, mas nós queremos um cara de centrão. Me fala um lugar de centrão deu certo no mundo inteiro. Só um governante de centro. Não existe, cara. Esse cara não existe. Israel é direita, que vai para Portugal é esquerda, vai para França é esquerda, vai para Inglaterra é direita. E eu sei que a gente tá. Vai ser o episódio mais comprido de todos, mano. Vai lá. Tem podcast de 4 horas. Você sabe que queria ver mais longe, né? 1 hora e. Vamos lá. Eu só acho assim, eu vou fazer como eu falei, eu não sou. Eu gosto de dar palpites, dar opiniões. Eu nem toquei na pedra da fake news porque eu não estudei ela pra mim falar sobre ela, entendeu? Tipo, eu tenho muitas coisas sobre ela que eu vi, mas meio por cima. E é interessante tu olhar, porque tipo, você citou Portugal, cara. Se tu pega Portugal, pega Canadá. Canadá esquerda hoje. Que são países bons. Sim, mas eu tenho explicação. Então, mas você tem aqui alguns exemplos, né? Vamos deixar a explicação para o próximo episódio. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Manda ver. Daí essa aí é para nós encerrar mesmo, né? Você pode ter cortando quase. Dentro da cosmovisão, né? De qualquer conceito de cosmovisão, tem uma régua, né? Eu me esqueci o nome dessa régua. Que é, dependendo do ponto de vista que você está, você tem uma percepção sobre as pontas da régua. Né? A história do 6 e o 9, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas tem ligação. Se você está no centro, se você aplica na política essa regra, você está no centro. Né? Então, se você está no centro, você olha para o lado, você tem a centro-direita. Você olha para o lado, para a direita, você tem o centro-direita. Você tem a direita, você tem a extrema-direita. Isso. Se você olha para a esquerda, você tem o centro-esquerda, a esquerda e a extrema-esquerda. Você tem na direita ainda, quem sabe, o fascismo.
alguma coisa que é além da extrema O direita. fascismo não é bem de direita. E mas... você tem uma pensando assim, no absurdo além da extrema direita, se é que existe alguma coisa, e na esquerda você tem o além da esquerda, comunismo, socialismo, ou se é que existe alguma coisa que se já não é extrema esquerda. Só que o que acontece nessa regra? Conforme como você caminha, você começa a ter uma outra percepção. Tá. Então, se eu estou no centro e eu olho para o meu lado, eu vejo o centro-direita, eu tenho essa percepção, é centro-direita. Okay. Mas o cara da extrema esquerda, o centro-direita para ele é direita. Isso. Entendeu? Vamos lá, o Rony, centro-direita é direita ou é extrema-direita? Direita. Direita. Não sou centro-direita nem extrema-direita. Mas muitos me dizem realmente isso. Tu falou, Rony é extrema-direita. Não sou. E deixa eu dizer por quê. Porque eu acabei de falar isso. A gente precisa da esquerda para dar o contraponto, cara. Precisa dar o contraponto. Igual tu falou do fascismo. O fascismo é o idealizador das leis trabalhistas. As leis trabalhistas são de direita, pô. Esquerda, cara. É o fascismo. O nazismo é ultranacionalista. E agora eu vou te dizer, sabe onde é que está o problema? É a régua. A gente aprendeu a régua. Você falou extrema esquerda, extrema direita. Existe essa parte? Existe. Mas tem isso aqui também. Não é uma régua, é um X. São quadrantes. E essa que é a questão que as pessoas têm que entender da política. E esse quadrante para cima, conservador, e para baixo, liberal. Ou seja, extrema esquerda, conservador. Quem que está aqui? Putin. Que você pega viés conservadores e viés mais políticos. E quando eu falo liberal, não é na economia, é nos costumes. Tem o liberal economia e liberal costumes. O liberal na economia é o cara da direita. E o liberal nos costumes é o cara para baixo, de certa forma. É o antagonista do conservador. Então não é uma régua, é um quadrante. Eu vou te dizer nomes. Por exemplo, Bolsonaro, direita conservadora. Ele está aqui, ó, no mesmo quadrante até do Putin, que é direita, esquerda conservadora. O Lula é uma esquerda conservadora, um pouquinho menos conservador, porque o Lula não é liberal, o Lula não é todes, LGBT, QI, a mais, nada. Esse cara é conservador, não gosta dessa parada não. Ele se veste disso. Agora, se eu descer aqui embaixo, esquerda liberal, ultra esquerda liberal, Manuela Dávila, aqui assim mais ou menos Guilherme Boulos. Que eu vou dizer, cara, ele também é um cara que tem um poder de comunicação muito bom. Incrível. Já tu vem aqui, ó, pra direita liberal, tu vai pegar um Eduardo Leite aqui embaixo, aqui, ó. Por quê? Porque as políticas econômicas dele são de centro-direita. Aqui embaixo não chega aqui na extrema, né? Mas ele tá aqui, ó. Sim. Ele tá aqui mais ou menos. Tipo, então, se eu criar um quadrante, eu posso criar um quadrante e mostrar e botar nessas pessoas. Tipo assim, o Coreia do Norte, ele tá no mais alto quadrante aqui, ó, de conservador de esquerda. Entendeu? Então, mas ele é um conservador que não defende as liberdades, por exemplo, individuais, religiosas, porque ele é um conservador que o que ele conserva, e isso também é importante ressaltar, não são os princípios cristãos, que no Brasil o conservador é o cristão. Não é lá. Lá no Oriente é diferente. Isso é no Ocidente. Sim. Donald Trump, direita, conservador, tá aqui em cima, pertinho do Bolsonaro ali. Tá sacando? Então, se tu for ver esses países, não tem liberdade. Então, aí que tá. Então, para esse cara aqui, esse aqui é extrema. Às vezes, o extrema está mais associado com costumes do que com política econômica. Então, é o quadrante econômico e o quadrante dos costumes. Sim. E dali que tu vai criar um quadrante para descobrir quem tá, onde tá o lugar. Eu, nesse quadrante aqui, eu sou um conservador de direita. Eu tô mais ou menos no centro desse quadrante aqui do conservador de direita. Porque eu não sou ultraconservador a ponto de impor somente minhas ideias, né? Eu sou a favor das liberdades e também não sou a favor de, por exemplo, acabar com o SUS, que é uma ideia de um cara de centro-direita econômico. Eu acho o SUS extremamente importante. Sim. É um exemplo. Eu digo... eu espero ter explicado de bem. Não, eu acho que ficou bem claro, meu. Gostei da expressão do quadrante, gostei mesmo. Hoje eu olho muito mais para uma questão de liberdade e economia, até mesmo do que conservadorismo, porque eu acho que isso é outro debate. O conservadorismo ele é mais... que tudo isso é muito complexo. Então eu foco mais na questão do viés econômico,
do viés das liberdades, que eu possa ter a minha liberdade, óbvio, desde que minha liberdade não ultrapasse a liberdade de outrem, né? Então que fica dentro do meu desse ponto aqui. Mas viu, Rafa, por exemplo, você vai falar de Bolsa Família. Tu ser contra o Bolsa Família, tu é extrema direita economicamente falando. Tu ser totalmente a favor de que todo o brasileiro tenha uma renda básica, tu é centro-esquerda. Como é que tu resolve isso? Vai vir o cara que vai dizer bem assim, não, acho que o Bolsa Família ele tem que ser pago por um tempo até o cara achar um emprego, não sei o que, beleza. Beleza, mas o que acontece, cara? Eu tinha muita briga na faculdade porque eu dizia isso. A opinião, ela é dada baseada na tua visão de realidade. Então é fácil dar opinião da sacada do teu apartamento. Vai lá pro sertão nordestino. Sim, cara. Vai lá pro sertão nordestino ver se é possível esse cara ficar sem. Agora, o que tu não pode é ter estados igual o Maranhão, que tem mais gente dependente de Bolsa Família do que carteira assinada. Por quê? Porque é a porcaria de governos de esquerda. E tu pode ver todo o Brasil, os estados mais miseráveis, os mais miseráveis, são governados pela esquerda corriqueiramente. E os mais ricos, prósperos, com maior qualidade de vida, mais IDH, são governados pela direita. Tu entende isso? Igual o Rio Grande do Sul é centrão. Às vezes é esquerda, às vezes é direita. Minas é a mesma coisa. Agora São Paulo, que é centro-direita, Santa Catarina. Entende? Quanto mais próximo está da capital, quanto mais periferia tem na cidade, mais voto a esquerda tem. Então, qual que é o intuito da esquerda? Tirar esse pessoal da pobreza? Não. Porque se tu vende caixão, meu irmão, tu quer que as pessoas morram, cara. Os negócios vão mal quando a saúde vai bem. Se tu é dono de funerária, tu começa a falir quando tem menos gente morrendo. E se você é de esquerda, você começa a perder voto quanto menos pobre tem. Tu precisa de mais pobre. Mais gente dependendo do Estado, mais gente dependendo do governo. E para a direita é o contrário, meu irmão. Quanto mais gente instruída. Pega qualquer pesquisa. Quanto mais instruído tu é, menos voto a esquerda tem, mais voto a direita tem. Então é do meu interesse que tu sejam mais instruídas. Quanto melhor a qualidade econômica da sociedade, mais votos a direita tem. Então eu, como político, quero que as pessoas ganhem mais. Tá sacando? Então se o teu produto é o pobre, miserável, por que tu vai acabar com a pobreza? Por que o Lula vai acabar com a pobreza? Por que essa semana ele quis acabar com o marco do saneamento? Para deixar o pobre literalmente na merda? Por quê? Porque o pobre é o produto. O pobre é o intuito. Quanto mais pobre, mais petista. Rony, vamos. Cara, vai pegar fogo isso aí, né? Mas, muito obrigado, né? Vamos mesmo levar a sério a ideia de fazer uns parte 2 ali. Bora, só porque chamar, meu. é realmente política é um assunto extenso. Cara, ficou muito assunto aberto que poderia pingar, né? Essa questão que você falou, né? Tipo, de você dar uma opinião estando muito distante da situação, né? Então você tem que ter mais empatia, que é muitas vezes a minha dor em relação a alguns da direita. Alguns pensadores da direita, eu olho assim, cara, falta muita empatia. Eu tenho que criticar algumas pessoas. Então tem essas questões A direita assim. falha muito nisso. Então por isso que eu tenho essa dificuldade com algum pensador de direita, por isso que eu tenho afinidade com alguns pensadores de esquerda, porque eu ainda estou construindo muito pensamento, né? Embora a minha questão econômica é direita, Okay. né? Mas ainda estou construindo alguns pensamentos em relação a algumas coisas. Direita liberal, Eduardo Leite. Lá. Rony, agradecimentos. Para te fazer outras considerações finais aí. Cara, agradecimento é o seguinte, cara. Primeiro é sempre a Deus, né, cara? Deus, assim, em primeiro lugar na minha vida, ele pauta todas as minhas decisões, assim. Eu ultimamente tenho tido muito trabalho e, cara, eu amo política, velho. Eu faço isso porque é propósito na minha vida. Eu vou ter que fazer uma pergunta pra ti que eu não ia fazer. Conclua, depois eu faço. E minha esposa também, que é um pilar, né, meu? Tô tendo minha filha faz 2 meses. E minha esposa é o seguinte, cara, eu durmo igual uma pedra. Graças a Deus eu não fico devendo todo mundo igual o Lula. Daí eu boto a cabeça no travesseiro e durmo, entendeu? Só que a bebê chora. E eu, pra mim, acordar, a bebê tem que estar chorando. E ela é a pessoa que dá toda a estrutura da minha casa, assim. Minha mãe é aconselhadora, sabe pelo que eu passei. E essas pessoas, tem uma questão na política, é o seguinte: tu não sofre tanto. Conforme tu vai apanhando, tu vai criando casca. Se a gente desligar agora essa câmera e tu for ver nas minhas redes sociais, Instagram principalmente, tu vai ver que uma boa parte dos comentários é a gente me batendo, me chamando de tudo, de quanto é tipo de coisa. A gente inventando a história. E a família sofre mais. Eles têm que ficar se aguentando assim pra me falar.
minha família, meus irmãos, né? Meu irmão que é pastor, inclusive, tu conhece bem. E toda essa galera, eles sofrem. Então, cara, você tem muito agradecimento por dar esse suporte. A galera que me apoia, que me acompanha, né? Porque essa galera que faz a gente conseguir trazer a ideia legal. Inclusive o Hilde é um cara que tá na lista pra Que trazer vir, um episódio aí, fazer um episódio. A pergunta justamente era essa que eu ia fazer, sabe? Era algo do cunho mais pessoal, que era quanto custa, né? Expor a opinião, não financeiramente, né? Muito. Qual que é o custo, né? Não custa só, custa financeiramente também. Porque o que acontece, cara? Vamos voltar a falar um pouquinho de esquerda. Eles financiam, cara, as lideranças dele. Eu costumo dizer que se eu fosse de esquerda, com a carga de estudos, força argumentativa, não querendo me achar, tá? Mas eu sei o quanto eu estudei, o quanto eu posso debater com alguém. É só isso. Eu já seria deputado federal, cara. Mas na direita não. Na direita até isso é meritocracia. Tu tem que galgar o teu espaço. Então custa dinheiro. Por exemplo, eu tô indo pra Porto Alegre agora quarta-feira, é com meu dinheiro, irmão. Dinheiro do meu bolso, dinheiro que sai da minha família. Sacana? Não tem ninguém me bancando. E assim, cara, a minha vida pública custa, cara. Custa porque ter uma mulher em casa que aguenta o cara na vida pública não é fácil. Não é fácil. Tu ter alguém, tipo assim, tu tá com a tua família. Eu não posso fazer as coisas que, tipo assim, em público, eu não posso sair com qualquer roupa, eu não posso falar qualquer coisa. Tem gente que se quiser, não, quero ir e tomar uma cervejinha com meus amigos em público, em algum lugar, ficar lá de boa. Eu tenho que pensar duas vezes, porque às vezes a pessoa me vê, dali a pouco tomando uma cervejinha, pode se escandalizar, tem toda uma questão por trás de você ter, não é respeito a palavra, e nem empatia, mas você ter o bom senso de saber que o cara que tá te olhando tá sempre te julgando, cara. Sabe, tem situações de vídeos que eu falei, sabe essa cena que eu falei, eu fiquei pensando, tu viu que eu dei uma pausa quando eu falei, o Lula é foda? Tu viu quando eu falei isso? Porque vai vir um filho de uma égua de esquerda, ou um cara de direita que quer me prejudicar, vai cortar essa parte e vai botar como se eu estivesse elogiando o cara. E aí tu já ouviu falar da história do travesseiro de pena? O cara joga o travesseiro de pena em cima de um prédio, Sim. E depois não junta todas as penas. Sim. Então tu se explica e tal, tu consegue, mas o cara continua falando mal de você. Então é custoso, porque você pode fazer, cara, tu pode acertar em tudo, alguém vai querer te prejudicar. E nesse jogo político envolve poder, cara, não é nem dinheiro, é o poder, cara. O poder, ele é uma coisa que nas mãos erradas é complicado. Então assim, cara, tu tem que estar sempre muito alerta com quem tu tá conversando, o que a pessoa tá falando, o que ela tá pensando, por que ela tá ali, o que ela quer tirar de ti. Tu tem que ter pessoas de confiança ao teu redor, onde você pode, e tu tem que ter uma estrutura familiar onde tu chegar e tu pode, sabe, andar de cueca dentro de casa, ficar na tua, ser você mesmo e falar as bobagens que tu quer, e aquelas pessoas te darem estrutura pra tu sair lá fora e ser o Rony público. Não é a mesma pessoa. Cara, eu sou só resenha. Eu amo piada, meu irmão. Tu só assiste política, não sei o que, nada. Eu assisto desenho em casa, irmão. Eu assisto, tem um cara que ele joga GTA RP, o tal de Paulinho Louco. Cara, aquele cara é engraçado, velho. Assisto ele quase todo dia. Por quê? Porque o cara precisa relaxar, meu irmão. E o cara é engraçado, o mineiro já é engraçado por si só, ainda mais fazendo piada. Então assim, cara, tu tem que ter uma vida normal. Só que eu também não reclamo, porque eu busquei isso aí, né? Sim. Mas tu tem que ter uma vida normal. Mas é gostoso, cara. É custoso demais. Sua mãe ouvir coisas de você que sabe que não é verdade, sua família ouvir falarem mal de você sabendo que não é verdade, ter que engolir seco, só esperar. Só esperar e continuar trabalhando. Porque faz. Cara. Em off eu te conto mais. Tranquilo. Rony, muito Valeu, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo por ter seguido esse tempo, né? Espero aí que o pessoal curta o nosso... vai ter quem vai curtir, vai ter quem não vai gostar, porque a política é assim. Mas esses são os bons, porque eles xingam e dão engajamento. Porque tipo assim, quando você fala sobre futebol, é outro nível assim, de engajamento. Quando você fala sobre política, você toca na ferida de muita gente. Mas não se esquece, né? Se inscreve no nosso canal, vá no Instagram, segue a nossa página, comenta, compartilha, manda pra um monte de gente. E, cara, mais uma vez, a gente quer trazer um cara de esquerda, a gente quer trazer um cara de centrão, a gente quer ouvir todo mundo, porque a ideia do nosso canal é essa. Então, se você sabe, alguém conhece alguém da região, quer indicar, manda nos comentários, vai lá na DM do nossa página, manda pra gente.
A gente quer ouvir bastante gente sobre política também. E nós encerramos assim mais esse episódio. Valeu.